Oi. Pronto. Boa tarde, gente. Vamos dar início, então, à nossa cantada de Natal. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Hoje? Não, Ricardo, não vai. Toda vez o Ricardo é a primeira vez. Todos os anos, nós realizamos essa atividade no mês de dezembro para nos confraternizarmos e relembrarmos o real significado do natalício de Jesus. Por isso que nós estamos aqui reunidos hoje. E alguém pode perguntar assim, mas tão cedo já, né? Hoje são 14, justamente. Porque desde o primeiro dia de dezembro, que a atmosfera do planeta Terra, ela começou a se transformar, a ser modificada, ser preparada para esse evento, que é o maior evento da cristandade. E hoje, para a gente começar essa cantada, eu vou fazer a nossa prece inicial e eu gostaria que ela fosse acompanhada, se o Anderson puder, de uma Ave Maria só dedilhada aí no violão, para que a gente possa, junto com ela, fazer também a nossa vibração, que ela vai anteceder a nossa fala, tá bom? Para preparar os nossos corações para isso. Então eu vou pedir para as mulheres desligarem essas lâmpadas brancas, só para a gente poder se concentrar melhor, deixar só a vez acesa. Não pode, tu vai acender essas? Não, vão ficar aquelas duas lá acesas, né? Vou apagar todas. É por isso que eu tinha colocado uma lá no corredor, que ela ficava sempre acesa. Pois então, vou ligar essa daí, né? Já que vou apagar todas. Isso, Anderson. Pronto. É por isso que aquela lente estava lá no final do corredor. Vamos, então, aquietar aí o nosso coração. Fazer silêncio mental. Respirar lento e profundamente. Deixar que a espiritualidade amiga aqui presente, que conduz as nossas atividades, e aqueles amigos espirituais que conduzem a nossa caminhada, nos inspirando, possam nesse momento tocar o nosso pensamento, derramando o óleo do amor e da esperança no alto das nossas cabeças, para que esse óleo se derrame até a chama do nosso coração, a fim de que a luz do amor de Deus ilumine todo o nosso ser. Mentalize nesse momento o seu lar, a sua família, todos aqueles vinculados a você, especialmente os vinculados ao coração, sejam pelos laços do afeto ou do desafeto. Pense em todas as pessoas com as quais você teve contato durante o ano inteiro, aquelas que te amaram e te possibilitaram a alegria e a paz, e aquelas que, como instrumentos de dor e sofrimento, foram os teus verdadeiros mestres, que te possibilitaram o aprendizado e o crescimento. E agradeça. Agradeça a Deus pelas pessoas difíceis com quem você convive. São elas reflexos de ti mesmo, ensinando aquilo que precisa ser melhorado em cada um de nós. E diga mentalmente, do fundo da sua alma: Jesus, estrela de Davi, tu que renascerás em tantos corações brevemente, pedimos a ti, menino iluminado da Galileia, que renasça em nossos corações,
preparando-nos para os desafios que nos aguardam no ano vindouro. Que a luz infinita da tua chegada ao planeta Terra envolva não somente o nosso corpo material, espiritual, mas a todos que nos cercam, a todos os ambientes em que vivemos, todos os lugares que frequentamos, todas as pessoas com quem dividimos a encarnação. Jesus querido, tu que brincou no templo e sabiamente ensinou os viajantes, que acolheu o pecado original de Maria de Magdala, que compreendeu a dureza de Pedro, que perdoou a traição de Judas, que percebeu a grandiosidade de Zaqueu, que enxergou o anjo em Saulo. Olha para mim com esse olhar de amor e doçura e faz, Senhor, com que eu mesma perceba a centelha divina, o anjo adormecido que habita em meu ser, para que eu possa me tornar mais dócil, mais tranquilo, mais paciente, mais tolerante, mais humano, menos aflito, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos indisciplinado com as minhas tarefas, para que eu me torne, Senhor, a tua imagem e semelhança, filho e filha de Deus. E hoje, especialmente, de almas ajoelhadas, queremos homenagear a Ti, Jesus, mas a Maria de Nazaré, que aos 13 anos de idade aceitou o desafio de te trazer ao mundo. A ela, todas as nossas homenagens, pois sem ela, sem essa mulher, sem essa estrela de luz, tu não estaria entre nós até hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pronto, meninas. Pois muito bem. Todos nós sabemos que, oficialmente falando, as festividades do dia 25 de dezembro, assim como tantas datas comemorativas dentro das tradições cristãs, são meras convenções. E o Natal é uma dessas convenções. Não se sabe ao certo o período do nascimento de Jesus. Conforme alguns historiadores, ele teria nascido, pela descrição dos evangelhos, a paisagem daquela região da Palestina, as mudanças climáticas, provavelmente, possivelmente, Jesus teria nascido no mês de abril. E quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz. Porque meu aniversário é abril, né, gente? Eu fiquei muito feliz. Mas há uma discussão em torno dessa data do nascimento de Jesus, porque Jesus ele não passou pelo censo. Vocês lembram da história, né? Todas as crianças que nasceram naquele período, porque chegaria o Messias, foram mortas
Foi estabelecido um censo e Jesus não passou pelo censo. Então não se sabe ao certo a data do seu nascimento. Mas nós temos algumas datas que podem ir nos indicando como isso se convencionalizou. Como esse 25 de dezembro se tornou uma convenção, que acabou prejudicando e muito o sentido do verdadeiro Natal. O real significado do Natal. Porque a institucionalização do cristianismo, ou seja, quando o cristianismo ele se tornou religião oficial no Império Romano, foi mais ou menos por ali entre 381 anos antes de Cristo. E se vocês quiserem saber mais um pouquinho dessa história, tem que ler A Caminho da Luz, do benfeitor Emmanuel. Porque lá ele conta justamente a história do imperador Teodósio, que permitiu a institucionalização do catolicismo, a convencionalização do catolicismo como religião oficial do Império Romano. E aí, a gente tem a história do Natal ligada às tradições católicas por uma convenção de um imperador romano. Mas a origem do Natal não começa exatamente aí. Na verdade, ela começa 7.000 anos antes do nascimento de Jesus. Como assim, Adriana? 7.000 anos antes, porque lembre-se, Roma era pagã. Adoravam-se os deuses gregos, romanos. Não se adorava um Deus único. O povo era politeísta, ou seja, cultuava mais de um Deus. A ideia do Deus único foi trazida por Moisés. Mas o povo grego, o povo romano, cultuava vários deuses. Então era politeísta. 7.000 anos antes do nascimento de Jesus, havia a comemoração de um deus grego e romano chamado Mitra. Era uma divindade, na realidade, persa, que foi adequada, adaptada para a história grega e para a história romana. Mitra simbolizava o sol, o deus sol. Tanto que há uma expressão latina que é Natalis Solis Invicti, é nascimento do sol invicto. Se comemorava a festividade do nascimento do sol. Essa é a primeira divindade do Império Romano. Tanto que se você for pesquisar no Google e colocar o nome Mitra, a gente vai ter como símbolo do deus Mitra o sol, o deus sol. Foi o primeiro deus que se idolatrou, que se convencionalizou dentro do Império Romano. Por quê? Porque o nascimento do sol, a festividade do nascimento do sol, coincidia ali com o solstício de inverno, quando se festejava a noite mais longa do hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. Era uma noite tão longa que quando amanhecia o dia, quando o dia amanhecia, o sol nascia, as pessoas realizavam uma festa. Por isso que era chamado de Natalis Solis Invicti. Era aquela noite tão longa, eram 18, 19, às vezes 20 horas de total escuridão. Quando o sol nascia no hemisfério norte, as pessoas, por volta dos dias 23, 24, 25 de dezembro, as pessoas faziam uma festa, realizavam uma festa porque o sol havia nascido. Então foi mais ou menos aí, por conta dessa festa pagã, em homenagem a um deus persa que se tornou romano, que se passou a convencionalizar a festa do nascimento de Jesus, aproveitando-se de uma festa, de uma comemoração que já existia dentro da cultura romana. Então veja o sol. Nada se cria, né? Tudo se
transforma, né? Então, eles aproveitaram uma festa pagã, que o povo já tinha o hábito de comemorar, a festa do Deus Sol, e olha só como nada é por acaso. Jesus é conhecido como o Sol espiritual, como o Sol da imortalidade. Muitos espíritos identificam o Cristo, o nomeiam como o Sol espiritual, aquele que ilumina a nossa trajetória. Então se aproveitaram da festa pagã do Deus, né, da divindade Mitra, para iniciar a comemoração do nascimento de Jesus, considerado desde então como o verdadeiro sol da justiça. Se a gente pensa sobre essa perspectiva, se a gente olha sobre essa perspectiva, o Natal, ele não tem nenhuma simbolização espiritual, porque ele foi uma convenção cultural. Mas se nós passamos a compreender sobre a perspectiva da doutrina espírita, nós mudamos completamente o modo de enxergar e de perceber a chegada de Jesus ao planeta. Por quê? Porque independente do dia ou do mês que ele tenha chegado, independente do dia ou do mês que ele tenha nascido, foi ele quem trouxe ao mundo a maior mensagem de amor e de caridade ouvida até hoje na Terra. Nenhum outro espírito conseguiu dividir a história como ele fez em dois grandes momentos, antes e depois do Cristo. Por isso que dezembro é Natal. E é por essa razão que todos nós comemoramos a sua chegada ao planeta Terra. Né, Anderson? Vocês têm aí um ináriozinho? O inário tá aí, podem A cantar. gente cantar junto, tá bom? Me ajudem aí. Ajude. Uma música aí. Acho que todo mundo deve conhecer. Então é Natal, e o que você fez? Então é Natal, a festa de Deus, o velho para essa tarde, então, é pensarmos o Natal como o tempo de renascer. Renascer com o Cristo. Tendo em vista que a sua chegada ao planeta é um presente para o mundo. Ele é, sem nenhuma dúvida, o grande mensageiro da excelsa renovação íntima. Todos nós que reencarnamos na Terra tivemos e temos o privilégio de conviver com a presença constante de Jesus. Quem diz o contrário se ilude. Ele jamais se ausentou da Terra. Ele convive conosco em todos os momentos, todos os dias, em todas as horas. Ele é o governador do planeta. E como grande emissário da programação
operação de renovação da humanidade. Ele chegou ao mundo trazendo uma plataforma, um programa de mudança, de transformação interior que nós conhecemos através das palavras de Lucas, que está lá no capítulo 2, versículo ou verso 14, quando ele relata o cântico dos anjos que anunciaram a chegada de Jesus. Vocês lembram o que é que os anjos diziam quando Jesus nascia na terra? Eles diziam: glória a Deus nas alturas. Primeira meta da sua plataforma de renovação espiritual. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Segunda grande meta da plataforma de Jesus. Paz na terra. E boa vontade para os homens. Nós nunca pensamos sobre isso. A gente ouve isso o Natal inteiro, em várias missas durante a nossa caminhada católica. E nós nunca pensamos que o anúncio da chegada de Jesus ao mundo trouxe a plataforma da mudança íntima do ser humano. Vou repetir: glória a Deus nas alturas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Glória a Deus nas alturas, ser grato, se conectar a Deus, entrar em sintonia com Ele, ligar o Wi-Fi da prece. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Ele veio ao mundo para trazer a paz. E Ele diz: a paz que eu tenho, eu vos dou. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do meu Pai, do Pai Celestial, aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe. É dessa paz, da paz íntima que ele está falando. E boa vontade para os homens. Boa vontade. O que é a boa vontade? A vontade, segundo o benfeitor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é o motor que dá vida a absolutamente tudo que realizamos enquanto seres encarnados. A vontade não é o querer, a vontade é o pensar, o sentir e o agir. Eu penso que eu poderia ser uma pessoa melhor. Eu sinto a necessidade de ser uma pessoa melhor, mas eu não ajo para me transformar em alguém melhor. Porque eu me acomodo no homem velho que eu me transformei. Eu me deixo arrastar pelos vícios, eu me deixo levar pelas facilidades. Eu me deixo arrastar pelo meu egoísmo, pelo meu egocentrismo, pela minha vaidade. Eu me deixo levar pelo desejo da posse das coisas materiais, pelas aparências exteriores. E eu não desenvolvo boa vontade, porque para desenvolver boa vontade eu preciso de 3 coisas: cabeça, coração e mãos. Pensamento, sentimento e ação. Não adianta só eu pensar que eu deveria ser alguém melhor. Eu senti que eu preciso ser alguém melhor, se eu não faço nada para ser alguém melhor. Aí a gente ainda diz assim: mas o problema não sou eu, o problema são os outros que me atrapalham. Eu até quero ser alguém melhor, mas os outros não deixam. A questão é que quando você for prestar conta da sua caminhada, é da sua caminhada, não é da caminhada do outro. O que o outro faz para atrapalhar a sua caminhada vai para a conta dele. Boa vontade é pensar no bem, sentir o bem e agir no bem. Adriana, mesmo que todo dia eu seja sacaneado, todo dia eu seja traído, todo dia eu seja enganado, mesmo
Porque a responsabilidade é de quem engana, quem trai e quem trapaceia. Você pode ter a prudência desenvolvida para não cair mais nas mesmas armadilhas. Porque se eu estou sendo traído o tempo todo, estou sendo enganado o tempo todo, e eu continuo aceitando ser traído e ser enganado, eu estou caindo nas armadilhas de lobo. E só cai na armadilha de lobo quem? Quem que cai na armadilha de lobo? Quem é? É lobo, minha gente. Só cai na armadilha de lobo, lobo. Você não vai montar uma armadilha para um lobo esperando que ali você pegue um jacaré. Tem como. Então, boa vontade. Olha a plataforma de transformação da humanidade, que está lá em Lucas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens. Quando eles ecoam pelo planeta o cântico de glória, surge na terra, dentro daquela noite luminosa, carregada de esperança, surge aquela estrela que guia os 3 reis magos na direção de Jesus. A espiritualidade relata, especialmente Humberto de Campos, que aquela estrela, ela surge da reunião desses anjos, cantando glórias aos céus por Jesus ter renascido na terra. Esse louvor celeste, lembra o Emmanuel na obra Segue-me, que é outro livro lindo do benfeitor Emmanuel, que conta também da chegada de Jesus. Emmanuel diz que esse louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequenininhos a plataforma do cristianismo inteiro. Se nós conseguirmos desenvolver essas 3 metas nas atitudes da nossa vida, do nosso cotidiano, no nosso modo de pensar, de sentir, de viver, nós estaremos traçando o roteiro de iluminação interior para a nossa própria caminhada. Glória a Deus nas alturas. Render graças a Deus. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. É para nós um dever de toda hora de render glória. Todos nós compreendemos a importância e a relevância do papel de Jesus. Mas ele chegou no mundo anunciado por uma estrela que ficou conhecida como a estrela de Belém. A estrela de Belém. Aquela estrela que anuncia a chegada de um certo Galileu. Entre nós como Consolador prometido. Quando nós rendemos graças a Deus, ou dizemos glória a Deus pela chegada do Cristo no mundo, que é o nosso dever de toda hora, nós nos lembramos da nossa condição de filhos pequeninos, daqueles que ainda caminham rastejantemente na direção do nosso guia e modelo, que é o Cristo. Todos nós olhamos para Jesus como modelo a ser seguido. Sem Ele, nós não somos absolutamente nada. A sua total entrega ao final da sua tarefa redentora, para a redenção dos homens, leva todos nós para uma nova era de tranquilidade e de segurança ao mundo. Porque Jesus legou como patrimônio imortal da sua chegada a paz, o amor, a união, o perdão das ofensas. Foi Ele quem nos ensinou a orar pelos que nos perseguem e pelos que nos caluniam. Foi com Ele que aprendemos que é necessário amar os inimigos, que não significa ter para com eles um sentimento que a gente tem para com um amigo, porque todos nós sabemos que o coração bate de modo diferente quando encontramos um amigo e um inimigo. Mas foi Ele que nos ensinou que devemos perdoar infinitamente, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
Por isso que ele lega para a humanidade a nova era. A era do amor. Não mais a era da espada, aquela em que se saía nas ruas preparado para a qualquer momento viver um duelo. Embora não tenhamos mais hoje o duelo físico das armas, mas a maioria de nós está armados com as suas redes sociais para duelar as ideias, as ideologias, os combates ideológicos, políticos, filosóficos, porque não duelamos mais com espadas, nem com esgrimas, nem com armas de fogo, mas duelamos com os nossos mesquinhos pontos de vistas. E Jesus então traz ao mundo o espírito da solidariedade, nos ensina o caminho para alcançarmos a plenitude. Sem a sua chegada no planeta, jamais teríamos conhecido o significado profundo da palavra amor. Segundo o benfeitor Emmanuel, no livro da Esperança, o único remédio capaz de curar as angústias da vida. O amor é o único remédio capaz de curar as angústias da vida. E nós não estamos falando do amor físico, do amor sensual, do amor paixão, do amor posse, não. Nós estamos falando daquele sentimento que diz: eu desejo o melhor para você. Eu quero o melhor para você, mesmo que você não esteja ao meu lado, mesmo que você não concorde comigo, mesmo que eu não concorde com você, eu te desejo o melhor. E eu vou fazer sempre o melhor que estiver ao meu alcance para que você viva da melhor maneira possível. Esse é o amor de que Jesus fala. O amor que sabia que Pedro era rude, grosseiro, preconceituoso, mas que olhava para ele e via o líder do grupo apostólico, o grande pai do cristianismo. Olhava para Judas e sabia que Judas ia traí-lo, mas reconhecia em Judas os equívocos e os enganos, e sabia que Judas não fazia aquilo por maldade, mas por ingenuidade, por ignorância. É esse o amor de que fala Jesus. E nós? O que temos feito com as lições de amor ensinadas pelo Cristo? Quantas vezes nós já perdoamos verdadeiramente, sem lembrar com mágoa, com ressentimento, aquelas pessoas que nos feriram? Porque nós desejamos todos os dias sermos perdoados. Quando ferimos alguém, quando machucamos alguém, quando pisamos no calo de alguém, a gente deseja ser perdoado. E quantas vezes nós já perdoamos? De que maneira nós temos vivido o exemplo do Cristo? Porque sem o amor ensinado por Ele, não haverá paz. Mesmo que eu reconheça Deus como o Criador de todas as criaturas, como a inteligência suprema, se eu não aprender a amar, eu não conseguirei estabelecer paz. Porque esse programa renovador, trazido pelo Cristo, requer de nós um silêncio interior, para que nós possamos aprender a ouvir a voz da nossa própria consciência, coisa que nós fazemos muito pouco. Porque a maioria de nós, quando está em silêncio físico, está em guerra mental. Nós estamos aqui, mas a gente está pensando no que deixou para fazer em casa. A gente está aqui, mas está preocupado com a série que a gente começou a assistir, que não terminou e quer ver o último episódio. A gente está aqui, mas está no celular direto, com o dedo no celular, passando a mão no celular, olhando o celular, porque nós não estamos aqui em plenitude, só está aqui o corpo físico. E nós fazemos isso de maneira tão automática que a gente não se dá conta de que a gente vai se desconectando do mundo à nossa volta, achando que está conectado o tempo inteiro com o mundo. Isso é uma ilusão e é um adoecimento mental pelo qual todos nós estamos passando. Por isso que para construir essa paz que o mundo propõe,
que Deus propõe, a gente precisa lutar com aquela tal paz que o mundo apresenta. Porque a gente acha que está na nossa casa, na frente de uma televisão, vendo Netflix, ou com o celular o tempo todo conectado, olhando o TikTok, o Instagram, no WhatsApp, a gente acha que a gente está em paz. E na realidade não estamos em paz, nós estamos eternamente em conflito. Porque eu vou o tempo todo olhando o mundo do lado de fora e me comparando. E eu não olho para mim mesmo e me comparo com quem eu sou. Eu só me comparo com os outros. Já pararam para pensar que foram 12 meses? O que foi que eu melhorei nesses 12 meses? Quais foram as mudanças reais que eu fiz na minha vida? A transformação real. Em que momento da minha vida eu tirei 1 hora do ano inteiro para fazer silêncio absoluto dentro da minha mente e do lado de fora para me perguntar: quem sou eu? Em que eu estou melhorando? O que eu ainda não consegui vencer? Porque dentro de nós, segundo um adágio indiano, ou um conto persa, ou em outras versões, um conto oriental, habitam em nós 2 lobos. Um manso, tranquilo, dócil, e um outro voraz, valente, destruidor. E eles estão em eterna batalha. Quem é que vence a batalha? Aquele que você alimenta. Qual é o lobo que eu estou alimentando dentro de mim? Porque para ver paz na terra, eu preciso fazer silêncio interior para ouvir as leis divinas que estão em minha consciência. Eu preciso fazer paz interior, ouvir a minha própria consciência e iniciar um processo de construção fraternal real. Aquela... Vai lá, Gerardo. Cumprir a tarefa. Aquela que Jesus foi um grande exemplo durante toda a sua caminhada. Por isso, que quando nós pensamos na chegada de Jesus, na sua vinda ao mundo, recebido pela estrela de Belém, pelos reis magos, nós precisamos lembrar, além de toda essa simbologia, de que ele é a luz do mundo. E foi ele que disse certa vez para todos nós, de maneira inesquecível: brilhem a vossa luz. Eu só posso fazer minha luz brilhar se eu me conheço e se eu busco me melhorar. Como um carvão que precisa ser lapidado para que o diamante surja, eu preciso lapidar o meu próprio ser todos os dias. Brilha a vossa luz. O benfeitor Emmanuel, na obra Visão Nova, que é de 1987, um livrinho pouco conhecido dele, nos diz que a boa vontade é o começo da sublime virtude, assim como o alicerce é o início de toda construção. Não existe construção de virtudes sem boa vontade. E para nós, quando Jesus nos exorta, através da plataforma sublime da sua chegada ao mundo, a boa vontade para com os homens, ele está lembrando a todos nós dos esforços que necessitamos realizar de benevolência para com todos, de indulgência para com as faltas alheias e de perdão das ofensas. A gente chama isso em doutrina espírita de BIP espírita. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Todas as vezes que você achar que está descambando na direção do desencontro, do desmantelo, da queda, aciona o BIP, trazido por Jesus ao mundo. Benevolência para com todos. O outro errou, o comprometimento é dele, não lhe cabe julgar.
E se você tiver a oportunidade, auxilia-o na hora de levantar. Porque quem cai, quem tomba, necessita de auxílio para se erguer. Não de críticas, ou de pedras, ou de julgamentos. Benevolência para com todos. Indulgência com as faltas alheias. Não atirar as pedras que temos em nossas mãos quando vemos os outros errando, porque talvez nós, em situação semelhante, faríamos pior. E não somos nós juízes da consciência do outro. Cabe a nós mesmos julgarmos os nossos próprios equívocos e seguirmos buscando sermos melhores hoje do que ontem. Por isso, olhar para os outros com indulgência. Todos nós, como diz Caetano Veloso, sabe a dor e a delícia de ser o que se é. Não nos cabe julgar. Indulgência. Perdão das ofensas. Não interessa quem te feriu. Não interessa quem te magoou. Não interessa quantas vezes a pessoa te magoou. O que importa disso tudo é saber quantas vezes você perdoou. A sua capacidade de perdoar. Porque ninguém vai te perguntar quando você chegar no mundo espiritual. Você foi ferido? Te humilharam? Te machucaram? Puxaram suas orelhas? Caluniaram você? Ninguém vai te perguntar isso. Provavelmente vão perguntar: quantas vezes, meu irmão, você perdoou a calúnia? Quantas vezes, meu filho, você desculpou o equívoco cometido pelo outro? Quantas vezes você relevou a ofensa? Porque nós todos seremos avaliados pela cota de boa vontade para com todos os homens. Essa boa vontade, diz o benfeitor Emmanuel na obra Segue-me, são tarefas que nos cabem no cotidiano, na rotina das nossas vidas. Não é para quando a gente se tornar anjo. Quando a gente se tornar anjo, nós não precisaremos mais dessas orientações aqui escritas, porque nós já viveremos todas elas. Nós seremos a própria boa vontade como Cristo era, seremos a indulgência como Cristo era, seremos o perdão como Cristo é. Nós já viveremos todas elas. A boa vontade aqui para nós, essa benevolência, ela tem que ser aplicada no nosso cotidiano. Essa boa vontade define as nossas obrigações de serviços espontâneos uns à frente dos outros. Aí eu vou explicar o que é um serviço espontâneo. Sabe o que é um serviço espontâneo? É aquilo que você faz sem ninguém te pedir. É aquele a mais que você faz. Que o Anderson veio cantar aqui, a convite da gente, para a nossa cantata de Natal, e ele não precisava montar um inário e nem imprimir. Isso é um plus, é um a mais, que ele fez dentro da sua boa vontade. É o a mais que nós fazemos na prestação de serviço uns com os outros. Aqui tem um trabalhador nessa casa, que chegou há pouco tempo, né, que está aqui entre nós, que de vez em quando ele vem aqui, aí ele começou a arrumar um jardim aqui dentro. Ele não precisava fazer isso. Não precisava. Não. Mas ele faz. Por quê? Por vontade. Tudo aquilo que a gente faz a mais, sem ninguém nos pedir, sem ninguém precisar nos cobrar. Se a gente precisar estar lembrando para a pessoa que ela precisa fazer, é chamado de boa vontade. Se a gente guardasse isso na nossa memória, nós não teríamos desentendimentos dentro das nossas casas, dos nossos locais de trabalho e nem na sociedade que nós vivemos. Porque eu passaria na rua, encontraria alguém com sede
e estaria com a garrafa de água dentro do meu carro, e eu pararia o carro, ou a minha moto, ou a minha bicicleta, e daria essa garrafa de água para aquela pessoa. Tome, beba. Não, minha filha, você vai ficar sem sua garrafa. Leve, pode levar, não tem problema. A minha garrafa, minha garrafa térmica tem meu nome, que eu mandei desenhar. Foi 100 e tantos reais. Pois é, o apego, né? Esse é o grande problema da humanidade. A gente joga todo dia um monte de comida no lixo. E a gente olha para aquela bandeja cheia de fruta e pensa assim, essa banana vai apodrecer. E aí deixa lá, esquece a banana. No outro dia ela está podre. Por que você não pegou aquela banana de ela apodrecer, botou dentro do seu carro, e quando você encontrar alguém na rua, dá a banana. Leva a banana, entrega a banana. Ou tem um vizinho que você gosta muito. Eu tenho um vizinho assim muito querido, né? Celular. Que eu estou sempre compartilhando as coisas com ele, porque ele é o vigia da minha rua. Tudo que acontece na rua ele me conta. E ele fica de olho sempre na bacia de água e de ração que eu ponho na porta da minha casa. Quando sai, ele vai me avisar. Dona Adriana, não tem ração na vasilha dos cachorros. Muito obrigada. Ele não bota ração, mas ele me avisa que não tem. Ele já está fazendo a parte dele. Boa vontade. Isso é boa vontade. Você está com um guarda-roupa cheio de roupa que você nem usa. Um monte de calçado. Lá que você só tem 2 pés. E um monte de gente precisando de roupa e de calçado. Doa. Não bota no bazar para vender. Doa. Doa. Boa vontade. É aquilo que a gente faz que ninguém precisa nos pedir. A gente se oferece. Essa boa vontade é para ela que Jesus nos exorta. São esses pequeninos serviços que Emmanuel fala que nós precisamos ter uns para com os outros. A boa vontade é ela que constrói o alicerce da nossa evolução espiritual. Por essa razão, Jesus veio ao mundo e trouxe para nós a mensagem de amor mais simples de ser vivida por toda a humanidade. Porque muitos outros missionários vieram antes dele, mas traziam mensagens muito difíceis de serem compreendidas. A de Jesus não, ela é clara e simples, a sua mensagem de amor, que reflete o tempo inteiro benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós precisamos ser semeadores da mensagem de Jesus. Vamos semear, uma pessoa? Imagina ser levado por Jesus ao quintal da casa de Pedro. Nós muitas vezes nos desconectamos tanto de Deus. A gente anda tão distante dele, pensando no imediatismo da vida, no trabalho, nas contas para pagar, nos problemas que vivemos e que são legítimos. Mas que muitas vezes nos engolem de tal maneira que a gente esquece que Deus é o provedor de todas as coisas. E a nossa fé é tão pequenina que a gente confia mais no poder dos homens do que no poder de Deus. Porque quando Jesus iniciou a sua trajetória desde o seu nascimento, porque todo o processo de gestação de Maria até o nascimento de Jesus foi uma grande tribulação, e ela só tinha 13 aninhos, e ela não desistiu. Saiu recentemente na Netflix um filme chamado Maria de Nazaré, a história do nascimento. É a história do nascimento de Maria ao nascimento de Jesus. Eu vi o filme já 2 vezes, e todas as vezes que eu vejo, eu choro compulsivamente, porque toca demais a minha sensibilidade perceber como que uma criança de 13 anos recebeu tão grande missão e foi tão fiel àquilo que ela não via com os olhos materiais, só via com os olhos do Espírito.
E nós todos precisamos alimentar essa fé, esse tipo de fé em nosso coração, para que a gente possa ir construindo e constituindo intimamente a plataforma de transformação moral trazida por Jesus quando ele veio ao mundo. Porque se o Natal representa inigualável programa de renovação da alma e do mundo, nós precisamos lembrar que em toda plataforma, em todo programa, há conteúdos a serem assimilados, objetivos a serem alcançados e metodologias a serem vividas. Jesus é o conteúdo, o objetivo e o método. Por quê? Porque Jesus traz, a partir do seu nascimento, todas as lições que nós necessitamos aprender. E ele vive todas elas, nos mostrando como elas devem ser, como esses conteúdos devem ser desenvolvidos. E através dessas vivências, ele nos mostra quais são os objetivos que nós alcançaremos. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Sedes Perfeitos. O objetivo de toda a nossa caminhada, o objetivo do nosso trajeto seguindo o Mestre Jesus. Porque ele veio ao mundo, se fez luz para alumiar as nações, como diz Emmanuel, ou como diz Lucas, lá no capítulo 14, versículo 32. Lucas diz que Jesus veio ao mundo alumiar. Alumiar é muito mais do que trazer luz, é expandir a luz para todas as nações. E todos nós já temos luz suficiente para marchar. Porque se colocamos Jesus na dianteira, e ele é o sol da nossa imortalidade, se o sol anda à nossa frente, a nossa sombra fica onde? Atrás. Mas se eu me esqueço do Cristo, se eu abandono na minha jornada, se eu me apego mais às coisas do mundo material e esqueço dele, ele vem para onde? Para trás. E quando a luz está atrás de nós, para onde vem nossa sombra? Para frente. Andaremos sempre tropeçando na própria escuridão. Ele precisa gerir a nossa caminhada. Ele precisa estar na frente. Ele precisa ser a dianteira da nossa vida. Está com dificuldade? Entrega nas mãos dele. Senhor, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Agora é a tua parte. E deixa lá. Deixa com ele. Não toma de volta. Porque o nosso grande problema é a gente entrega as coisas na mão de Jesus e diz, ele é lento demais, está demorando demais, eu quero é agora, já. E toma de volta. E perde a oportunidade de construir algo sólido, consistente. Coloca ele na frente. Porque se ele veio alumiar as nações, emanando claridade de si mesmo, quando nós recordamos o seu nascimento e percebemos tudo que ele já fez nesses mais de 2000 anos por nós, inclusive nos presenteando com o seu retorno através do Cristo Consolador, doutrina espírita, é coerente que nesse Natal, em algum momento, você pare e faça uma reflexão íntima e se questione. Será que eu já tenho luz suficiente para iluminar minha própria marcha? Será que eu já construí luz suficiente dentro de mim para iluminar minha própria caminhada? Ou eu estou preocupado com a caminhada dos outros? Estou preocupado com a caminhada da minha mulher, do meu marido, do meu filho? Estou preocupado com a caminhada do meu vizinho? Estou preocupado com a caminhada do meu colega que comprou um carro novo e eu não consegui trocar o meu? Será que eu já carrego luz suficiente dentro de mim para iluminar minha própria estrada? Outra coisa que a gente tem que se questionar. Nós temos cooperado com Jesus na extinção das trevas que ainda circulam ao nosso redor? Será que a gente tem cooperado com Jesus para iluminar aqueles que estão à nossa volta?
Porque às vezes, ao invés de a gente ser ponto de luz, a gente passa a ser ponto de escuridão. Às vezes você está dentro de um ambiente, pessoas necessitando de luz, e você já tem essa luz, mas se nega a dividir. Aí eu lembro daquela passagem de Jesus, que onde é que a gente põe o candeeiro? Não se coloca um candeeiro embaixo do alqueire. A gente põe onde? No velador, que era o local mais alto da casa, para que ilumine a todos. Se você já carrega luz suficiente em você, a luz do Evangelho, distribua essa luz ao redor dos seus passos. Para que você coopere com Jesus. E mais uma pergunta para a gente refletir no Natal. De que modo nós temos renovado os nossos corações na direção do objetivo redentor da nossa própria melhoria? Por que o Emmanuel, ele pergunta em vários momentos no livro Pensamento e Vida, de que modo nós temos renovado o nosso sentir? Porque o sentir é a expressão do pensar. Se eu penso de maneira negativa, eu sinto medo. Se eu penso de maneira negativa, eu sinto ansiedade. Se eu penso de maneira negativa, eu sinto apreensão. E aí eu adoeço. Ansiedade, depressão, pânico. Porque eu estou pensando. Eu não tenho renovado o meu modo de pensar e, consequentemente, não renovo o meu modo de sentir. Por isso que é necessário lembrar que se Ele é luz para todos, se Ele é a grande luz do mundo, se Ele veio ao mundo servir, nós precisamos nos perguntar em que nós temos colaborado com Jesus no serviço diário da nossa própria caminhada. Porque Ele veio servir, Ele caminhou servindo. E nós? Todas as vezes que nós nos lembrarmos do Cristo, lembremos também da proposta que Ele trouxe ao mundo para nós mesmos. Nessa noite de 25 de dezembro, que se convencionou como a noite do nascimento de Jesus, que dentro da cristandade, especialmente do catolicismo, se transformou naquela madrugada, na travessia, ali na transição da noite escura para o nascer do dia. Até isso é simbólico, porque se comemora o nascimento de Jesus na passagem das 0 horas do dia 24 para o dia 25. As 0 horas é o ápice da escuridão e da madrugada, mas é também o primeiro momento de um novo dia. E à medida em que Jesus vai tendo contato com o mundo, com a terra, o dia vai clareando e a luz vai se fazendo. Até isso é simbólico do seu nascimento. Mas eu gostaria de pedir para todos nós, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, os que estão aqui presentes, para que nós não nos esqueçamos de que o Natal é um convite para renascer do nosso próprio egocentrismo. Para a gente lembrar que mesmo em meio à comilança da ceia de Natal, aos excessos muitas vezes regados de álcool e de distratores que nos fazem esquecer o motivo pelo qual nos reunimos, não nos esqueçamos de, na noite do dia 24 para o dia 25, convidar Jesus para o Natal em nossa casa. Se a sua família é aquele tipo de família que se reúne para beber, para comer apenas, e você não consegue, junto daquela sua família, tirar um momento, alguns minutos para uma oração e uma prece, recolha-se você em seu mundo interior. Procure um cantinho, um banheiro que seja, e eleve o seu pensamento a Deus, agradecendo ao Pai de infinito amor e misericórdia por ter nos concedido a honra e o privilégio de ter o Cristo como nosso irmão
planetário. Faça a sua oração. Porque Jesus não passou. Não é o Cristo que nasceu, é o Cristo que está entre nós. Ele é a luz do princípio de todas as nossas transformações íntimas. Convide Ele para a sua ceia. Ele é a luz de todas as vidas terrestres. Os seus ensinamentos não morrerão jamais, são inacessíveis ao tempo e à destruição. Convide Ele para a sua casa, para as suas festividades natalinas, porque recordemos, Ele é o motivo da celebração. É Ele o convidado mais especial. Se até o ano passado o seu Natal era comemorado apenas para inaugurar uma roupa nova, para satisfazer a saciedade da ceia, para alimentar o vício com os alcoólicos, a partir desse ano, mesmo que você participe de todas essas festividades, tire um instante para o convidado, que é negligenciado na maioria das vezes, e se confraternize com ele. Feche seus olhos por um instante que seja e diga obrigada, Jesus, por ter nascido entre nós, por eu saber que hoje o planeta Terra inteiro comemora o seu nascimento. Faça isso e faça um único pedido para Ele, único, porque reza uma lenda oriental, inclusive criada pelos próprios judeus, que na noite de Natal, Jesus atende a um pedido nosso. Eu vou pedir ganhar na Mega Sena não, porque não é nada, pedido não é nada material. É um único pedido. Faça um pedido a Ele, do fundo da sua alma, do seu coração, para você, como espírito imortal. E veja o que acontece no ano seguinte. Porque nós já aprendemos que Ele veio ao mundo. Já aprendemos que Ele veio nos mostrar o caminho da renovação. Então precisamos colaborar com Ele na construção de uma nova humanidade. Compreender que o Natal de Jesus não é só o dia 25. O Natal do Cristo é todos os dias. Enquanto houver Natal, enquanto houver a lembrança do Cristo vivo, o Natal acontecerá em cada um de nós, porque Ele não só vive, mas Ele convive com todos nós. Todo dia, então, é dia de Natal, não é? Vamos, então, fazer com que o Natal aconteça todos os dias em nossos corações. Que nós saibamos levar a mensagem de Jesus para todos os lugares em que estivermos. E que nós possamos, de hoje em diante, olhar para o Natal como um marco transformador da nossa própria caminhada. Não nos esqueçamos, o Cristo vive em nós. Ele não é mais aquele menino que nasceu em Belém, mas Ele é o Espírito Divino que arde em nossos corações, que nos intui na direção do amor e do bem. Não nos esqueçamos que se Jesus é amor, não existe amor se eu não consigo me doar. E se eu não me doar, se eu não conseguir levar adiante a tarefa sublime da fraternidade, da caridade, se eu ainda não consigo viver os ensinamentos trazidos por Ele, se eu ainda não consigo realizar minimamente as orientações que Ele trouxe através da sua plataforma, do seu nascimento, se eu ainda não sou capaz das mudanças que eu gostaria de realizar grandiosas na minha jornada, vamos começar fazendo as pequenas mudanças, as micromudanças.
porque uma montanha se ergue a partir de pequenos grânulos de areia. Lembremos que o aniversário é de Jesus e é com Ele que nós devemos partilhar a nossa alegria, a nossa gratidão sempre. Que Ele possa nos abençoar e que nós possamos receber todos os dias dos seus olhos amorosos a luz necessária para iluminar nossa caminhada. Muita paz.